Eu ia abrir em Gênesis para mostrar para vocês, mas todo mundo já conhece essa história de Gênesis, que é o quê? É quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim: não comam do fruto do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, isso foi, digamos assim, a primeira ordem que Deus deu na Bíblia. Foi o primeiro sinal de contrato, entre aspas, o primeiro sinal de uma aliança que Deus fez com os homens. Não coma do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal. Mas os homens, Adão e Eva, não resistiram e comeram o fruto. E quando eles comeram o fruto, aconteceu tudo o que aconteceu, que a gente sabe, Perdemos todos os privilégios que Adão e Eva tinham, e agora a gente vive uma vida onde é guerra sobre guerra, sobre guerra, sobre guerra. Mas isso começou por quê? Porque o homem quebrou aquilo que Deus pediu. O homem quebrou um acordo que Deus fez com o homem. Os homens quebraram. Então esse foi o primeiro acordo que o homem quebrou com Deus e teve consequências. Aí eu queria trazer um outro acordo para vocês. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a 22. Para a gente entender isso que a gente vai ler, aqui é quando Salomão construiu um templo para Deus. Porque ele queria que Deus realmente habitasse naquele templo. Então Salomão construiu o templo para Deus. E logo quando ele construiu o templo, ele deu uma festa. Ele fez um culto. E um culto festivo, uma festa mesmo, uma celebração mesmo. E a Bíblia diz que realmente a presença de Deus encheu aquele lugar. E todos sentiram a presença de Deus no templo recém-inaugurado, recém-construído. Aí Deus veio, a presença de Deus desceu. E deu esse recado para Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então, para a gente entender, você viu que aí Salomão construiu o templo, Deus veio para ele, Deus falou assim: Salomão, eu vi o que você fez, isso daí que você fez eu vou abençoar. Tudo que vocês fizerem aí eu vou ver e vou receber. Porque agora eu vou adotar esse negócio aí. Mas vocês têm que andar de acordo com a minha vontade. Daí Deus continua. Escolhi e consagrei esse templo para o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que ele ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desraigarei Israel da minha terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça.
Aqui, lógico, a gente está falando do Antigo Testamento, né? Por isso que Deus está falando dessa forma. Mas você vê que Deus falou o quê? No comecinho foi só bênção. Falou assim, não, esse templo aí eu vou abençoar. As pessoas que estiverem lá vão ser abençoadas. Eu vou ouvir a oração, vou deixar meu olho, meu ouvido, meu coração ali, e vai ser uma bênção. Daí Deus fala assim, mas se vocês adorarem outros deuses e não guardarem os meus mandamentos, esse templo tão lindo que foi construído, eu vou permitir ser destruído. Então, esse foi, digamos assim, um outro contrato, uma outra aliança que Deus fez com os homens. Um outro acordo que Deus fez com os homens. Ele falou assim, você quis construir isso daí? Construiu, beleza. Eu vou abençoar, vou fazer minha parte. Mas você também faça a sua. Aí o que vocês acham? Que esse templo conseguiu cumprir a sua parte do acordo? Os homens conseguiram fazer com que esse templo respeitasse a parte do acordo que Deus pediu? Eles não conseguiram. Porque nesse templo também entrou ídolos. Nesse templo os homens também profanaram. Nesse templo os homens também quebraram o acordo com Deus. Não deu. Eles não respeitaram. Aí Deus permitiu com que o exército da Babilônia viesse e tomasse a ocupação desse templo, levasse as coisas embora e deixasse esse templo assim, só no vento mesmo. Deus permitiu com que esse templo fosse saqueado. Toda a glória que esse templo tinha foi perdida. Porque os homens não cumpriram mais um acordo com Deus. E Deus queria. Porque Deus queria abençoar. Vou dar mais um exemplo para vocês. Êxodo 32. Capítulo 32, versículo 15 a 19. Aqui é logo quando Moisés saiu do Egito e Deus falou assim, olha, vocês vão ser abençoados, vou cuidar de vocês. Aí o povo fala assim, Deus, o que você pedir a gente vai fazer. Aí Moisés sobe para o monte, Deus começa a falar com Moisés e Deus dá para Moisés as tábuas das leis, os 10 mandamentos. Aí Moisés está lá em cima com os 10 mandamentos, mas a Bíblia diz que eles demoraram demais para descer, Moisés demorou muito para descer, né? E o povo ficou ansioso, e daí o povo fez o quê? O povo levantou para si um ídolo também. Mas olha só o que aconteceu, Êxodo 32, 15 até o 19. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritos em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Até o 19 só. Tá ótimo. Aí então você viu o que aconteceu. Deus fez um novo acordo com o homem. Chegou para Moisés, falou, Moisés, vou fazer um acordo com vocês. Se vocês respeitarem o que está aqui, ó, esses 10 mandamentos, se vocês respeitarem isso, eu vou abençoar vocês de uma forma que vocês nem vão imaginar. Aí Moisés desceu com os 10 mandamentos para apresentar para o povo os 10 mandamentos, para Deus abençoar o povo, e logo quando ele desceu, ele dá de cara com o povo hidrolando o bezerro de ouro. Ele fala, Jesus, não deu nem tempo de começar o negócio. O povo já quebrou o negócio. Por quê? Foi mais um acordo onde Deus estava fazendo, de novo, um acordo com o homem, mais uma aliança com o homem, e o homem mais uma vez quebrou. Mais uma vez não conseguiu cumprir. Então, durante a Bíblia, durante o Antigo Testamento, a gente vê vários momentos onde Deus tentou chegar até o povo, Deus tentou estabelecer algo com o povo, mas o povo quebrou. O homem quebrou e não conseguiu manter. Só que o que acontece? Acontece que Deus queria abençoar o povo, mas ele não conseguia abençoar o povo, porque o povo era rebelde. Aí o que aconteceu?
O que vocês acham que aconteceu? Deus olhando lá de cima e falando, o que eu vou fazer? Tudo que eu ponho para esses caras fazerem, tudo que eu coloco para eles fazerem, eles não cumprem, eles quebram. E agora? Como que eu vou abençoar a minha criação? Como que eu vou abençoar os meus filhos? Como que eu vou fazer isso? E às vezes a gente pensa da mesma forma e faz da mesma forma. Porque todos nós queremos ter uma aliança firme com Deus. Todos nós queremos respeitar a vontade de Deus. Todos nós queremos estar dentro do contrato, entre aspas, com Deus. Certinho. Onde a gente respeita, a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Aí Deus fala assim, quero que você faça isso. E a gente vai lá e faz tudo bonitinho. A gente quer que seja assim, mas a gente também não consegue. A gente consegue? A gente não consegue. A gente também quebra os acordos com Deus. Até hoje a humanidade quebra o acordo com Deus. Até hoje o homem não consegue manter uma aliança 100% com Deus. O homem cai, o homem quebra e não permite com que Deus, digamos assim, faça parte dele e a gente faça a nossa. 100% a nós. Não dá. A gente cai. Então daí, desde aquela época, Deus já enxergou esse problema. Porque a gente não conseguiu ser curado disso. Então, desde aquela época, Deus enxergou esse problema. Daí, o que Deus fez? O que Deus pensou? Eu preciso fazer uma nova aliança. Mas dessa vez não vai ser com os homens. Não vai ser. Põe Jeremias, por favor, 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Aí Deus começou a chamar os profetas e começou a revelar essa nova aliança que ele ia fazer. Então, Jeremias 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí Deus começou a revelar uma nova aliança, onde ele chega e fala assim, eu já não vou mais escrever em tábua de pedra, eu vou escrever no coração. Não vai chegar um momento onde uma pessoa vai ter que saber de Deus por tabela, porque naquela época você tinha que conversar com quem representava Deus, com os sacerdotes, com as pessoas que tinham contato, com aqueles que tinham contato com Deus. A pessoa não podia chegar e falar assim, Senhor e tal, ela não conseguia ter essa proximidade, ela se sentia inferior a isso. Né? Aí Deus fala assim, não vai ter mais isso. Todos vão me conhecer, e todos vão ouvir falar sobre mim, e todos vão falar comigo. Aí ele continua, lá em Jeremias mesmo, agora no capítulo 32. Capítulo 32, versículo 39 a 41. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Gente, olha o que Deus está falando. Ele está falando assim, eu vou fazer uma nova aliança.
Só que Deus sabia que não ia dar certo fazer aliança com os homens, porque os homens não cumprem aliança com Deus. Aí com quem que Deus fez uma aliança? Deus fez uma aliança com Cristo, com Jesus. Não foi com os homens. Porque os homens não conseguem respeitar. E os homens querem. Por isso que ele fala, será uma aliança permanente. Que é uma aliança que não vai ser quebrada. E que vai durar para sempre. Não vai ser só naquela hora ali. Será uma aliança para sempre. E além de tudo isso, é uma aliança que ele diz: terei alegria em fazer-lhes o bem. Você tem noção que Deus tem alegria em te fazer bem? Você já se tocou disso? É Ele que está falando, não sou eu, gente. Ele tem alegria em te fazer bem, em te fazer o bem. Mesmo os homens quebrando todas as alianças, Deus queria fazer o bem para o homem, mas ele não conseguia. Por quê? Isso fazia o quê? Isso partia o coração dele. Porque ele não conseguia ter a alegria que ele queria, que era de fazer o bem. Por isso ele viu essa necessidade de criar essa nova aliança. E o que eu acho mais lindo é que ele fala assim, os seus filhos, essa aliança vai ser para os seus filhos e para os seus descendentes. Gente, essa aliança é para mim, essa aliança é para Ana Kelly, essa aliança é para Laura, essa aliança é para Bia, essa aliança é para Roberta, essa aliança é para o Renato, essa aliança é para todos nós até hoje. Essa promessa feita naquela época é para a gente até hoje, porque nós somos descendentes. Nós somos descendentes da linhagem de Abraão. Por mais que a gente não seja, digamos, por sangue, mas nós somos por espírito. E nós somos esses descendentes. E essa aliança dura para a gente até hoje. Então, quando Deus trouxe essa nova aliança, e é uma aliança onde Ele quer te fazer o bem, e Ele tem alegria de te fazer o bem, e Ele vai fazer o bem na sua vida, e é por isso que você é uma pessoa abençoada. Sabe por que você é uma pessoa abençoada? Mesmo você quebrando o seu compromisso às vezes com Deus, a sua aliança às vezes com Deus, mesmo você caindo, você é uma pessoa abençoada. Sabe por que você é uma pessoa abençoada? Porque aquele que é abençoado e que abençoa faz parte da sua vida, que é Jesus. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando Deus olha para você, Ele não vai olhar a sua falha, Ele vai olhar que Cristo está em você. E porque Cristo está em você, você é abençoado. Por isso que quem não tem Cristo não consegue ser abençoado. Porque ele só está no erro. Mas quando Cristo vem sobre a nossa vida, aí é quando Deus se lembra da aliança com Cristo. E daí você se torna abençoado. Por isso que Deus quer fazer o bem para você, e você precisa entender que Deus quer fazer o bem para você, não porque você merece, mas porque você é amado por Ele. E porque Cristo pagou o preço para você ser abençoado. Cristo cumpriu a aliança que precisava ser cumprida para que você fosse abençoado. E a gente tem que entender que são coisas boas que Deus quer fazer para a gente. Mas quem quer fazer as coisas boas é Deus. Porque a gente também entende que a gente sabe o que é o melhor para a nossa vida. E a gente não sabe. Porque desde o princípio a dependência de Deus é desde o comecinho da Bíblia. Para tudo o homem tinha que depender de Deus. E o homem sempre se colocou à disposição do caminho de Deus e falou: Deus, o que você quer? Mas a gente tem uma fantasia na nossa cabeça onde a gente acredita que sabe o que é o bom para nós. E daí a gente vai atrás daquilo que a gente acredita que é o bom para nós. Mas às vezes não é o bom que Deus quer fazer para a nossa vida. É o que a gente acredita que é o bom. Por isso que daí às vezes a gente não dá margem para Deus fazer o que é verdadeiramente bom na nossa vida. Porque a gente quer ter o controle daquilo que a gente quer. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. Você não merece ser escravo ou escrava daquilo que te faz infeliz.
Você não merece, porque Deus não te criou para isso. Mas aí às vezes a gente acredita que aquele vai ser o melhor caminho. Ou que no final vai dar tudo certo. Deus quer fazer coisas boas para a gente. E Deus quer fazer coisas boas para a gente mesmo quando a gente não tem nada ao redor. Deus quer fazer coisa boa. Porque às vezes abrir mão de alguma coisa que a gente acredita que é o bom, quando a gente abre mão disso, aí é quando Deus coloca na nossa mão uma coisa nova. Porque daí a nossa mão já não está mais ocupada com aquilo. Aí Deus pode colocar. Mas daí às vezes a gente se prende no negócio e acredita que aquilo que vai trazer felicidade. E aquilo que vai ser bom. Mas quem sabe o que é bom é Deus. E Ele tem alegria em fazer o que é bom. Por isso que quando a gente ora, a oração para Deus de você chegar e falar assim, Senhor, realiza a tua vontade na sua vida. Isso é lindo de dizer, mas você já parou para pensar o peso disso? Porque Deus vai querer fazer o que Ele quer fazer na sua vida. E às vezes, muitas das vezes, a vontade de Deus é contrária à tua vontade. Muitas das vezes. Aí é quando Ele vai chegar para você e querer que você faça tal coisa e abra mão de tal coisa, e às vezes a gente não vai querer fazer isso. Mas a gente ora, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. É igual Moisés mesmo. Moisés estava lá pastoreando os rebanhos dele. E Deus chamou ele para ir lá incomodar o faraó. Isso Moisés, meu, Deus, eu estou bem aqui. Conheci minha mulher aqui, meu sogro mora aqui, minhas coisas estão tudo aqui, está tudo certinho, já estou velho, estou esperando. Agora eu só estou esperando ir para a glória. Na mentalidade, na cabeça de Moisés, a intenção dele era ficar ali, sendo um pastor de ovelhas. Cuidar do rebanho, assumir aquilo que o sogro dele tinha depois, ter mais filhos. Mas Deus chegou para ele e falou, não, Moisés, não é isso daí que eu tenho de vida para você. Quero que você saia, vá para o Egito, enfrente luta no Egito, enfrente humilhação no Egito, enfrente dúvida no Egito, mas eu quero que você vá. E aí? Por que a gente acredita que o caminho de Deus às vezes é suave? Nem sempre é. Mas o caminho de Deus, sim, esse sim, compensa. Esse sim compensa. Então a gente é abençoado por causa dessa aliança e por causa que Cristo veio sobre a nossa vida. E existe uma coisa assim, eu estou falando para vocês, acreditem que Deus quer fazer o bom para vocês, o que é melhor para vocês, e que Ele tem alegria, acredite nisso. Daí o que acontece? A gente tem, sabe aquela coisa que as pessoas falam de pense positivo? Sabe isso? Tipo, se você pensar positivo. Esse negócio de pensar positivo até é positivo. Só que o que acontece? Se eu chego para vocês e falo assim, ó, Deus quer fazer algo bom para vocês e Deus quer continuar fazendo coisa boa para vocês, aí vocês vão sair daqui pensando dessa forma, pensando positivo dessa forma. Só que o que acontece? Quando a gente começa a trazer isso para a nossa consciência de que Deus quer nos fazer coisas boas, quando a gente traz isso para a nossa consciência, o que acontece? A nossa consciência vai lutar contra esse tipo de mentalidade. Sabe por quê? Porque quando você chega na sua casa, a tua consciência te lembra de quem você é. A sua consciência lembra. Aí você chega e fala assim, pô, como que Deus quer fazer algo bom para mim se eu hoje de manhã gritei com a minha filha, se eu ontem fiz tal coisa, se eu assisti algo que eu não devia, como que Deus vai querer fazer o bom para mim? Aí você fica fazendo o quê? É a sua consciência. Por isso que acreditar que Deus vai fazer o bom para você não requer a sua consciência, mas requer a sua fé. A sua fé. E você acreditar. Porque se você colocar isso na tua consciência, a tua consciência vai lutar contra você. E Deus não quer que você lute contra você. Porque a gente já estabeleceu que a gente, em si, a gente não consegue fazer as coisas realmente 100% certa. Respeitar a aliança com Deus. Mas se a gente chega e fala assim, Pai, eu sei que o Senhor quer fazer coisa boa comigo, porque o teu filho respeitou a aliança com o Senhor, e o teu filho anda comigo, e o teu filho está comigo, e por ele estar comigo, eu sei que o Senhor vai fazer coisas boas na minha vida, e que o Senhor tem alegria.
Daí a gente já não fica mais na nossa consciência, mas sim na verdade de Jesus. A vida de Jesus. E a gente tem que entender que Deus, ele não pega leve com o pecado. Eu estou falando essas coisas, às vezes a pessoa chega e pensa assim, pô, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Posso pecar e Deus vai me abençoar, e é isso aí. Posso errar e Deus vai fazer com que tudo dê certinho. Não é isso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, até porque Deus não pega leve com o pecado. Deus não pega leve com o pecado. Porém, Deus não lembra do pecado uma vez que ele foi perdoado. Porque ele foi pago na cruz. Então, quando a gente peca e a gente pede perdão, Deus já não se lembra mais dele. Porque é o que foi pago lá na cruz. É a mesma coisa quando a gente pega um boleto. Pega o boleto do seu carro, por exemplo. E você tem lá várias folhinhas, né? Várias folhinhas. Cada vez que você vai pagar ele no mês, é um pesadelo, né? Você fica, ai que saco, tem que pagar isso aqui. A tortura você tem que pagar e desembolsar. Mas só que você lembra exatamente como foi que você pagou as outras folhinhas que já estão pagas? Você não vai lembrar disso, porque já está pago. Você vai focar no que precisa ser pagado ainda. Então você esquece o que já foi pago. E Deus é a mesma coisa. Quando a gente pede o perdão, Ele esquece do nosso pecado, e daí a gente começa de novo a entrar no ciclo de bênção com Ele. No ciclo de vida abençoada com Ele. Por quê? Porque Jesus continua com a gente. Você já se perguntou como que Deus recebe pecadores se Ele é santo? Como que Deus recebe você se você é um pecador e Ele é santo? Como? É por causa de Cristo. É por causa de Jesus. Porque Jesus pagou o preço do teu pecado. Então, quando Deus se aproxima de você, Ele se aproxima de você porque Jesus está com você. Porque o teu pecado está pago. Por isso que quando a gente precisa entender que para Deus fazer aquilo que é o melhor e aquilo que é o bom para a gente precisa lembrar da aliança feita com Deus, com Jesus, e não se esquecer disso, gente. Você não vai ter coisa boa na sua vida porque você merece, mas porque Jesus pagou o preço para você ter. Você está entendendo isso? Como a gente se contenta com a mediocridade da vida e com coisas medíocres porque a gente não acredita que a gente consegue alcançar coisas maiores. A gente se contenta porque, sabe aquela história de vale um passarinho na mão do que dois voando? Não é isso que fala? Né? Vale um passarinho na mão do que dois voando. E a gente se contenta só com um passarinho mesmo. Porque a gente não pode querer e desejar ter os dois na mão. Porque a gente acredita que Deus não é bom o suficiente para realizar isso na nossa vida. Porque a gente não merece. A gente não merece. Mas a gente é amado. E a gente tem Jesus. E por causa de Jesus, Deus nos dá. E concede. Quando a gente vem para a igreja, a gente não pode e não deve falar de pecado na igreja. Ou lembrar do pecado na igreja. Porque a igreja, ela existe e deve existir para falar de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Por isso que às vezes a gente vai numa igreja e a gente se sente pesado. Porque a pessoa prega em cima do seu pecado. Mas ela não fala de Jesus. Por isso que eu não gosto de pregações que não envolvam Jesus. Porque está em cima da gente de novo. Aquela coisa assim do você pode, você consegue, você isso, você aquilo. Está em cima da gente de novo. Não está em cima de Jesus.
Então, quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, ela está te lembrando que é errado, ela está te lembrando que é pecado. Não que isso seja ruim, mas só que ela só fica focando nisso. Você não pode isso, tem que fazer isso. Você não pode isso, tem que fazer assim. Isso aqui está errado, você tem que fazer assim para ser certo. Então você fica sempre em cima do pecado, mas você não chega e você foca naquele que é verdadeiro, que é Jesus. Ele se torna apenas um ajudante e não o foco, não o centro. Por isso que quando a gente vai para casa, a gente não acredita que Deus tem coisa melhor para a nossa vida, porque a gente quer construir esse algo melhor para a nossa vida. A gente quer pegar um negócio na mão e construir isso. Desde o princípio, lá da Torre de Babel, o homem sempre quer construir o que é melhor para ele. Mas quando a gente chega e fala assim, Senhor, eu não consigo construir sem você. Eu não consigo construir sem Jesus. Mesmo que eu não consiga ver os materiais para construir uma vida melhor para a minha vida, eu creio que em Jesus vai ser construído. Porque é Ele que vai construir. Mesmo que eu não esteja tendo ideia exatamente do que eu quero construir, do que eu gostaria que fosse construído, mas o Senhor consegue e o Senhor constrói. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como a atitude de Deus mudou depois que Jesus veio. Depois que a aliança com Jesus foi cumprida. Põe para mim de novo Êxodo 20, versículo 5 ao 6. Êxodo 20, versículo 5 ao 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Volta no 5 para mim, faz favor. Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha que palavra pesada isso, gente. Deus falando que Ele ia lembrar do pecado do pai até a 3ª e 4ª geração. E a 3ª e 4ª geração ia sofrer a consequência desse pecado. Porque Deus lembrava. Isso aqui, esse tipo de mentalidade, é aquela mentalidade que as pessoas têm de acreditar naquela, como que fala? Naquela maldição hereditária. Você já ouviu falar sobre isso? Maldição hereditária, porque meu pai era assim, por isso que o meu avô era assim, meu pai é assim, por isso que eu sou assim, minha avó era assim, minha mãe é assim, por isso eu sou assim. Tenho medo que minha filha seja assim, meu filho seja assim. Essa vem daí, dessa mentalidade aí, de maldição hereditária. Mas daí, e isso aqui antes da aliança feita com Jesus, daí em Hebreus 10, capítulo 15 ao 17, depois que Jesus veio, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus pagou o preço na cruz, depois de tudo isso, Hebreus 10, versículo 15 ao 17. Depois de tudo isso, o apóstolo Paulo lembra a gente de uma coisa. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você lembra de onde a gente leu esse texto aqui? Lá de Jeremias. Por quê? Porque foi quando Deus estava se referindo à nova aliança que Ele ia realizar em Cristo.
E quando ele realmente realizou essa aliança em Cristo, e Cristo cumpriu a parte dele pela gente, aí o apóstolo Paulo lembra. E fala assim, vocês lembram que Deus falou que o pecado ia durar até a 4ª geração? Pois é, na nova aliança, Deus perdoa o pecado e ele não se lembra mais. Ou seja, os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Essa mentalidade de maldição hereditária, isso é algo diabólico, mas que não provém de Deus. Não provém. Não é por causa de pecado que passou, porque o pecado foi esquecido. E foi cortado em Cristo. Então olha só como que Deus mudou a situação do homem, depois que Cristo veio e cumpriu o acordo que homem nenhum conseguiu cumprir. Por causa de Jesus, se você não leva uma vida abençoada, é porque você ainda não permitiu com que Jesus fosse realmente o centro da sua vida. Você ainda está tentando levar a sua vida de acordo com o que você acha certo, com o que você acredita que é o melhor, mas não com o que é o bem que Deus quer fazer para a sua vida. Porque Deus tem alegria em fazer bem para a sua vida. Só que para isso precisa seguir o caminho dele, não o seu caminho. Você acha que Deus não se magoa quando vê você sofrendo? Lógico que entristece. Só que quem tomou o caminho para esse sofrimento? Quem foi? Quem quis trilhar isso? Por mais que a gente entre no deserto com Deus, assim como aqueles homens entraram no deserto com Deus, lá em Êxodo, olha que privilégio que Deus deu para esses homens. Porque a hora que Deus chega para você e fala assim, olha, agora você vai passar pelo deserto, o que você pensa? Passar calor, vou passar sede, passar fome, frio de noite. Porque foi essa a ordem que Deus deu, vocês vão para o deserto. Você acha que eles não pensaram isso? Mas daí a hora que eles pisaram no deserto, que era aquele sol escaldante, a Bíblia diz que pairava sobre eles uma nuvem, que cobria todos eles, e não deixava o raio do sol chegar até eles. Aí quando vinha a noite, que era o frio, agora a gente vai passar frio. Aí a Bíblia diz que a nuvem que ficava de dia, se transformava numa nuvem de fogo, que trazia para eles o calor e ainda iluminava o caminho. E do céu chovia pão e das pedras saía água. Gente, olha isso. Mas por quê? Porque Deus sabia para aquele povo que era bom. Deus sabia. Mas daí a gente não. A gente, a hora que pensa assim, pô, vou ter que entrar no deserto, a gente já pensa em tudo que é ruim, mas não naquilo tudo que Deus pode providenciar. Eu aprendi uma coisa essa semana. Sabe por que a gente não experimenta tanto o sobrenatural de Deus? Sabe por quê? Porque a gente não dá chance para o sobrenatural acontecer. A gente quer ter o controle de tudo. A gente não quer perder o controle. Como o sobrenatural vai acontecer se a gente não quer perder o controle? Fale por mim. Se tudo a gente quer ter certinho, tudo a gente quer ter resposta, tudo a gente quer ter a mentalidade certa, o caminho certinho para seguir, tudo a gente quer ter assim, como que o sobrenatural vai acontecer? O bom de Deus para a sua vida não é normal. O bom de Deus, o bom que Deus quer realizar para a sua vida é sobrenatural. É sobrenatural. Mas se a gente ainda continuar querendo pegar as rédeas da nossa vida e querer ditar o que é certo e eu preciso ter o controle de tudo na minha vida, o que Deus vai fazer para mostrar para você que Ele está no controle, se você não quer deixar? Como? A gente
se jogar na mão de Deus, às vezes, é o que a gente precisa fazer. Ninguém gosta de viver sem as respostas, sem um caminho legal para seguir. Ninguém gosta de viver desse jeito. Só que viver com Deus é assim. Viver com Deus é dar chance à fé. Viver com Deus é dar chance ao desconhecido. Viver com Deus é dar chance àquilo que a gente não tem a certeza se vai dar certo ou não. Isso é viver com Deus. E falar assim, Senhor, eu vou tentar, e eu vou ir. Mas eu vou ir sabendo que o Senhor quer realizar coisa boa na minha vida. E que o Senhor se alegre em realizar coisa boa na minha vida. Então eu vou, Deus. Pare e pensa assim, de quantas coisas você engole na sua vida, porque você tem medo de perder e não ter algo melhor lá na frente. Quantas coisas? Quantas coisas você está se contentando em ter, porque você tem medo de perder isso, e daí ficar sem, e daí chegar lá na frente e você não ter nem algo parecido com isso, e nem melhor do que isso. Daí quando você quer segurar aquele negocinho lá, que você acredita que te traz felicidade, e você quer segurar aquilo lá, aquilo que te dá, às vezes te traz segurança, às vezes te traz um certo conforto, você quer segurar aquilo lá, porque você não acredita que Deus é capaz de te dar algo maior e melhor. Quando você faz isso, aí você se torna escravo daquilo. Aquilo lá que manda na sua vida, não é Deus que manda na sua vida. Não é. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Seja para um emprego, seja para um relacionamento, principalmente relacionamento. Principalmente. Sabe aquela dor que a gente sente quando estava namorando e de repente a namorada chega e fala assim, namorada chega e fala assim, não quero te ver mais. Sabe aquela dor assim, do tipo, meu Deus. Por que a gente tinha essa dor? Porque a gente acreditava que aquilo lá seria a nossa felicidade. Aquilo ali seria o que era bom para a gente. Mas Deus sabe o que era bom para a gente. Só que a gente, na hora, a gente quer ter aquilo ali, a gente quer pegar aquilo ali de volta para remediar a nossa dor de não ter. E não é assim que Deus funciona, gente. Porque se hoje você perdeu, amanhã Deus te dá. É assim que funciona com Ele. Não é porque você merece, mas porque Cristo fez você merecer. É porque Cristo te abençoa. Quando você for trabalhar amanhã, gente, você está recebendo o salário que você está recebendo, porque você trabalha? Sim. Sim. Mas por que você não está na fila, nessas filas gigantescas de pessoas desempregadas? Porque tudo pode acontecer. Você pode trabalhar e seu chefe chegar e falar assim, viu, a empresa faliu, quebrou, precisa ter um corte de custos, não vai dar mais para vir. Tudo pode acontecer. E aí? Você vai se desesperar? Se Jesus é na sua vida, se Jesus está na sua vida, você não tem que ter motivo para ter medo do amanhã. Você não tem. A gente está tão enraizado nesse mundo e nas coisas deste mundo que a gente não permite Jesus agir mais na nossa vida de forma mais intensa. Porque quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não falou assim, olha, venham e me sigam. Vocês serão pescadores de homem. Ou seja, larguem a profissão. Larguem a única coisa que vocês sabem fazer para sustentar a vida de vocês. Larguem. É isso que Jesus falou. E esses homens largaram tudo, sem saber, de onde vai vir alimento, de onde vai vir dinheiro, o que vai acontecer, para onde a gente vai, o que vai ser disso. Eles não sabiam. Mas eles foram e seguiram a ordem de Jesus.
sem ter as respostas. E na vida de cada um, Jesus realizou o sobrenatural. Porque eles deram chance para isso. Para eu encerrar, vocês lembram da passagem da parábola que Jesus conta, das sementes que caíram no chão? Estava passando lá o semeador, derrubou as sementes, e ele derrubou em 4 terrenos diferentes, não é isso? 4 terrenos diferentes. O terceiro terreno que a semente caiu, era um terreno com espinhos. Aí Jesus fala assim, que a semente caiu, começou a florescer e começou a crescer. Mas por causa dos espinhos, os espinhos abafaram a planta e ela não conseguiu crescer. Certo? Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, a gente não entendeu nada dessa parábola que você contou aí. Explica para a gente essa parábola aí. Aí Jesus fala assim, as sementes é a palavra de Deus. Quando ela cai no terreno, quando ela cai em alguém, ela precisa frutificar, ela precisa crescer. Aí ele fala assim, que a semente que caiu no terceiro terreno, que era o terreno com espinhos, ela não cresceu porque Jesus fala assim que os espinhos são as preocupações deste mundo. Por isso que ela não conseguiu crescer. Quando a gente sai daqui, a gente não tem que pegar essa parte teórica, entre aspas, e esquecer de praticá-la lá fora. Porque a hora que você sair daqui, você não pode permitir com que a sua semente seja sufocada pelas preocupações deste mundo. A sua semente precisa crescer. Você precisa esquecer as preocupações deste mundo. E Jesus falou que os espinhos são a preocupação deste mundo. Não é isso que Jesus falou? Aí quando Jesus foi ser crucificado, as pessoas fizeram para ele uma coroa de espinhos. Por quê? Era como se Jesus estivesse falando assim, eu sou o rei das tuas preocupações. Eu levo as tuas preocupações comigo. Eu levo elas comigo. Por isso que a nossa preocupação, ela precisa ser levada embora mediante a soberania de Jesus. Se você permitir com que Jesus haja de forma sobrenatural na sua vida, ele vai agir. Mas para isso, você precisa deixar o controle da sua vida. Ou seja, você precisa perder o controle da sua vida para ele realizar o sobrenatural. Amém? Vamos ficar de pé, por favor?